Capítulo 223, Torneio dos Melhores, 13. Autor, Rafael Batista. Revisão, não foi revisado. Após a luta entre o Tironi e a Yundra terminar, a iluminação da arena começou a mudar, indicando que a noite estava começando a chegar. Vamos à última luta deste dia. Num tom carregado de expectativa, Green, o prefeito de Turup, falou enquanto se levantava do seu assento e apontava para uma das telas. No mesmo instante, a voz do Green chegou a todos os espectadores e ele continuou falando, seguindo a série de inovações que surgiram nesta edição do torneio. Nós decidimos mudar um pouco as regras de sorteio da última luta do dia. A composição da próxima luta foi decidida por um pequeno conselho de mestres, que escolheram a melhor dentre as várias possibilidades de confrontos que poderiam existir no dia de hoje. Sendo assim, não haverá um sorteio para a próxima luta. Assim que aquelas palavras caíram, houve um tremendo alvoroço na plateia. Todos, sem exceções, ficaram ansiosos para ver essa tal luta que fora escolhida por um conselho de mestres. Enquanto a plateia ficava extasiada sem nem mesmo imaginar quais eram os lutadores que entrariam na arena, Green sorriu e anunciou: quase nunca há consensos em quase todos os assuntos, mas para decidir os dois lutadores que entrarão na arena, o Conselho de Mestres chegou ao mais próximo que se pode chegar disso. Lutadores, sintam-se honrados por receberem o reconhecimento dos mestres que aqui estão e preparem-se para a batalha. Singrid. Cruz. Green encerrou a sua fala enquanto aumentava o seu tom de voz e enaltecia os dois nomes que foram ditos. Uaaaaaa! Instantaneamente, a plateia, que já estava empolgada, ficou a ponto de enlouquecer. As pessoas gritariam feito loucas, pois eles estavam prestes a ter a oportunidade de ver uma luta entre uma filha de Thor e um jovem que uma vez pertenceu à guarda de Turup e tinha uma gradação bastante alta para a sua idade. Apesar de um pouco mais contidos que as pessoas da plateia, os participantes do torneio e as suas comitivas também ficaram agitados com aquele anúncio. Todos olharam para a dupla que entraria na arena e sentiram um misto de alívio e expectativa. Irmã, parece que a sua maior luta chegou muito antes do que a gente esperava. Na comitiva do clã dos filhos de Thor, Ragnar olhou para a Singrid e comentou num tom surpreso: parece que eu não terei nenhum descanso neste torneio. Singrid respondeu enquanto caminhava à frente e uma espada surgia na sua mão direita e um escudo surgia na sua mão esquerda. Tenha cuidado, irmã. Não baixe a sua guarda e volte com a vitória. Num tom cauteloso, mas motivador, Ildival bateu no peito como uma forma de incentivar a Singrid. Com um olhar mais afiado do que uma espada, Singrid manteve uma postura firme e caminhou na direção do portal que a transportaria para o campo de batalha. Durante aquela lenta e imponente caminhada, Singrid não demonstrou nenhum medo ou receio, o semblante dela sequer ondulou. Era como se ela estivesse caminhando decidida, para uma batalha de vida ou morte. Enquanto isso, na comitiva do vilarejo Noa, Cruz observou de longe a bela Singrid enquanto pensava: ela não teme a morte. Eu não posso me dar ao luxo de relaxar. Eu tenho que lutar a sério. O tempo todo. Enquanto o Cruz pensava naquilo, um dos membros da comitiva tocou no ombro dele e aconselhou: Cruz, tente manter o controle de si mesmo. Lentamente, Cruz acenou com a cabeça e sorriu. Antes de responder: eu farei o meu melhor. Depois de dizer aquilo, Cruz se virou e caminhou na direção do portal. Zhao Qian, que estava a algumas comitivas de distância, observou a caminhada do Cruz enquanto tentava ler as expressões dele, mas não conseguia ter nenhum sucesso. Esse cara. Eu não consigo saber o que ele pensando e como ele está se sentindo. Zhao Qian comentou enquanto seguia cada passo do Cruz. Ye Yang, que escutou aquele comentário, também comentou: ele é a pessoa mais obscura e complexa que eu já vi. De imediato, Zhao Qian coçou a cabeça e falou enquanto dava um sorriso estranho: eu não sei o porquê disso, mas parece que há algum tipo de aversão entre nós dois.
É como a água e óleo. A gente simplesmente não se mistura. Sem saber o que dizer para responder aquele comentário, Yang também coçou a cabeça enquanto se calava. De repente, da consciência do Zhao Tian, Gold resolveu comentar algo: moleque. Observe a luta que está por vir. Eu aposto que você entenderá o motivo dessa aversão entre vocês. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Tian franziu os senhos e fez uma expressão confusa. Contudo, ele não perguntou mais nada e se ateve a apenas observar. Vouch! Vouch! Agora, na arena, os dois lutadores saíram dos seus respectivos portais, porém, eles não aparecem na mesma região. Singrid apareceu em uma das extremidades do deserto, enquanto o Cruz apareceu em um campo de gelo. Atenção! Nesta luta, todos os campos serão utilizados. Os lutadores terão total liberdade de deslocamento. A voz do prefeito ecoou por toda a arena. Svoosh! Svoosh! Assim que aquelas palavras caíram, os dois competidores, que estavam com semblantes extremamente sério, mantiveram essa postura enquanto disparavam à frente. Zoom! Zoom! Dois vultos, que se moviam extremamente rápido, correram pelos campos de batalha enquanto tentavam encontrar os seus oponentes. Ei! Era para ser assim mesmo. Esses dois. Eles não estão correndo para um confronto direto. Assim que perceberam as trajetórias dos dois lutadores, os espectadores ficaram confusos, pois a batalha livre era para ser uma batalha mais bem trabalhada e planejada, e os lutadores poderiam ser mais cautelosos e usar o terreno ao seu favor. Parece que eles não querem saber de emboscadas ou qualquer artifício que não sejam os seus próprios punhos. Essa será uma luta entre dois loucos. Na plataforma, o diretor Silver comentou com os seus alunos, Chironi e Ryuji. Mesmo que estivessem a alguns quilômetros um do outro, Cruz e Singrid não fizeram nenhum esforço para esconderem as suas presenças. Pelo contrário, eles usavam as suas energias espirituais justamente para mostrar para o seu adversário onde é que eles estavam. Era como se dois grandes imãs estivessem atraindo um ao outro. De repente, em uma floresta, Singrid decidiu colocar ainda mais intensidade na sua corrida. O resultado disso foi o surgimento de um enorme relâmpago azul, que começou a destruir tudo o que estava à sua frente e à sua retaguarda. Assim que escutou aquele estrondoso relâmpago, Cruz acelerou os seus passos e pulou. Vup! Como se ele não pesasse sequer 1 grama, Cruz atingiu uma altura tão alta quanto a altura de voo de um atroz. O que é aquilo? Ele é um atroz. Na plateia, os espectadores ficaram estupefatos quando viram que o Cruz não parava de subir. Dzzzzzzzzzztt. Bararau. Enquanto isso, no solo, Singrid pôde ver claramente que o seu oponente estava no céu. Contudo, ela não se surpreendeu ou ficou apreensiva. Ela simplesmente mirou naquela silhueta e atirou um poderoso relâmpago contra o Cruz. Pressura. Gravitas. Vup. Quando finalmente atingiu a maior altura que podia, Cruz estendeu as mãos para baixo e apontou as suas palmas para aquele relâmpago que viaja numa velocidade assustadoramente rápida. Depois, ele sussurrou algumas palavras e liberou uma assombrosa força que começou a empurrar tudo para baixo. Dzzzzzzzzzztt. Dzzzztt. Dzzt. Dzz. Dzzzzzzzzzzzzzzzztt. No início, quando entrou em contato com aquela força, o relâmpago continuou seguindo a sua trajetória, sem nenhum desvio. Depois, sob a influência daquele poder, o relâmpago começou a ficar mais lento, até que finalmente parasse de avançar. Por fim, como se tivesse dado uma meia volta, o relâmpago seguiu para o lado oposto ao que ele estava. Indo direto para a Singrid. O que? O relâmpago voltou.
Naquele instante, praticamente todos na arena ficaram boquiabertos diante de uma cena tão perturbadora. O fato era que, em nenhum momento o relâmpago da Sigrid ficou fraco. Era como se ele estivesse sob uma pressão gravitacional tão forte que ele simplesmente não conseguia avançar. Gradativamente, essa pressão foi ficando mais forte, até que pudesse lançar o relâmpago na direção oposta, porém aquele ataque não tinha perdido nada em potência. Sigrid, que ainda não tinha entendido do que se tratavam aqueles poderes do Cruz, não ficou nem um pouco abalada com aquela reviravolta e rapidamente se preparou para receber o seu próprio ataque. Eu nunca serei ferida pela minha própria técnica. Estranhamente tranquila, Sigrid murmurou enquanto levantava a sua espada e colocava-a na frente do relâmpago. Como Tationei. Vosh. De repente, o Cruz deu um breve sussurro, antes de inacreditavelmente assumir o lugar do relâmpago, que já estava a alguns metros da Sigrid. Essa técnica. Bang! Quando o Cruz trocou de lugar com o relâmpago, Sigrid já estava preparada para algo do tipo. Dessa forma, ela recuou a sua espada e levou o escudo à frente. Recebendo todo o impacto de um poderoso soco que o Cruz desferiu. Crash! Punho e escudo. Assim que aquelas duas coisas se chocaram, tudo ao redor daquela colisão foi pulverizado pela onda de choque. As pedras viram pó enquanto a parte mais firme do solo se abria, criando inúmeras fendas. Swing! De repente, enquanto a poeira subia e encobria os dois, Sigrid, que estava ilesa depois de defender aquele ataque, lançou a sua espada à frente, estocando contra a face do Cruz. Como Tationei. De novo, Cruz sussurrou algumas palavras e trocou de lugar com o relâmpago, que inevitavelmente atingiu a espada da Sigrid. Clang! Quando aquele relâmpago entrou em contato com a espada, ele começou a agir de uma forma estranha, como se estivesse sendo conduzido por ela. Depois, ele circulou pelo corpo da Sigrid sem causar nenhum dano. Logo em seguida, enquanto ficava coberta de relâmpagos azuis, Sigrid bateu a sua espada contra o seu escudo e gritou: "Eu sou uma filha de Thor. Vitória ou morte? Esses são os destinos que eu almejo." Aqueles gritos ecoaram pela arena e todos ali sentiram alguma forma de encorajamento quando as ouviram. Contudo, para o Cruz, elas só serviram para atiçar o seu lado mais obscuro, que finalmente veio à tona. Se ela quer morrer, nós daremos isso a ela. Uma voz grave soou na cabeça do Cruz, que no ar, concordou e respondeu: "Eu vos liberto."